Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira, hoje dia 29 de julho. O dia começa ainda repercutindo a definição do Fed sobre a política monetária e a comunicação feita pelo presidente do órgão, Jerome Powell. A autoridade manteve a taxa básica de juros entre 0 e 0,25% ao ano e as condições econômicas acomodatícias. Sobre a inflação, Powell disse que na próxima reunião do FONC vão ser reavaliados os dados econômicos e o tapering vai depender desses dados, mas que o mercado vai ser avisado com antecedência sobre um possível ajuste. O presidente do Banco Central americano garantiu também que subir os juros não é algo que esteja no radar tão cedo, admitindo que não existe uma confiança sobre o momento em que a inflação vai voltar à meta e que a diferença entre os dirigentes sobre o início do tapering. Hoje, o que move a economia por lá é a divulgação dos dados do PIB americano. Especialistas esperam um crescimento de 8,5%, maior do que o registrado no primeiro trimestre. Um crescimento no PIB mostraria uma aceleração na retomada nesse cenário aí pós-pandemia. Aqui no Brasil, a atenção é para os dados do CAGED, que devem ser divulgados daqui a pouquinho às 10h30 da manhã. A projeção é uma criação líquida de empregos de 267 mil postos de trabalho no mês de junho. Em seguida, o ministro Paulo Guedes dá uma entrevista sobre esses números do CAGED. Hoje também o mercado repercute os dados do IGPM divulgados agora há pouco. A inflação segue acelerando, o índice de julho subiu 0,78%, mas está dentro ali das expectativas, das projeções do mercado. Aliás, tanto a decisão do Fed quanto a aceleração da inflação estão na pauta, estão no radar do Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central Brasileiro, que vai se reunir na semana que vem para a definição da taxa de juros. Alguns economistas já estão estimando uma elevação de 1 ponto percentual na Selic para segurar a meta da inflação do ano que vem, já que a inflação desse ano está bastante aí elevada acima do centro da meta e das projeções. Vamos dar uma olhadinha então como fechou a bolsa aqui no Brasil ontem, nessa semana de volatilidade. O Ibovespa subiu mais de 1%, vamos dar uma olhadinha aí. O Ibovespa subindo 1,34%, fechando aos 126.286 pontos. Entre as mais altas, olha só, WEG subiu mais de 8%. WEG que soltou um resultado bastante em linha ali com a expectativa do mercado, com bastante força nos resultados, um resultado bastante robusto ali. Itaú subiu 3,25%. Nessa questão dos bancos, né? Santander divulgou o resultado ontem, animou o setor bancário, um dos melhores resultados da história do Santander. Isso acabou puxando o setor como um todo. Nas mais altas também tivemos BRF, EZTEC e nas mais baixas vemos ali a Natura caindo mais de 6%, Companhia Siderúrgica Nacional, que trouxe bons resultados, inclusive ontem, fechando em queda ali, porque na sessão anterior a projeção dos resultados, a expectativa do resultado já tinha trazido uma elevação para a empresa. Depois seguido ali pelo Banco BTG Pactual, também B3SA, a própria Bolsa de Valores caindo 1,61%. E agora eu quero desejar o meu bom dia para o Marco Saravalli, que está todos os dias aqui com a gente, trazendo o tom do mercado. E ele conta para a gente a visão dele sobre esta quinta-feira, qual que é o tom do mercado para essa quinta-feira. Muito bom dia, Marco Saravalli. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais, querendo ensaiar mais um dia de alta nessa quinta-feira, principalmente ali após o presidente do Banco Central ontem, né, do Banco Central americano, anunciar que a gente deve ter a taxa de juros muito baixa nesse patamar ao longo dos próximos meses, talvez ao longo dos próximos anos, né? Ele não vê a possibilidade de mudança na taxa de juros por lá tão cedo, tá? Vai continuar estimulando a economia, né? Segundo o Banco Central, ainda tem muito espaço ainda para crescer e com isso ele vai continuar com a política monetária muito frouxa por muito tempo, né? E também a gente segue na temporada de balanços, né? Balanços corporativos
lá fora e aqui no Brasil também vindo bastante fortes, né? Alguns efeitos aí por aqui não recorrentes ou efeitos cambiais, trazendo expansão muito forte de lucro líquido em algumas companhias, tá? E a gente tem uma agenda carregada de indicadores econômicos, mas o viés que a gente espera realmente é um viés positivo para essa quinta-feira, tá? Eu vou destacar hoje também o preço, né, a valorização de algumas commodities, mas em destaque o ouro e a prata, né? Vem se valorizando bem hoje, nessa quinta-feira, podendo sinalizar alguma tendência aí de conservadorismo, de segurança dos investidores no médio e longo prazo. A gente precisa acompanhar bem esse movimento, mas é um destaque positivo, né? O petróleo também se recuperou grande parte das quedas recentes, mas o destaque de hoje fica para o ouro e para a prata com boa movimentação, boa valorização nessa quinta-feira, tá bom? Então esses são os destaques do dia, já a gente volta com mais novidades. Até mais, tchau! Vamos falar então agora sobre alguns dos resultados importantes aí divulgados pelas empresas. A Vale registrou um lucro líquido de 7 bilhões e meio de dólares no segundo trimestre de 2021, uma alta aí de 662% em relação ao mesmo período do ano passado. Comparando com o primeiro trimestre do ano, a alta foi de 36,78%. A mineradora destacou a forte demanda e também o preço do minério de ferro como importantes para esse resultado forte trazido por ela. A Movida teve um lucro de 174 milhões no segundo trimestre, alta, olha só, 6.556% na comparação anual. E já o Grupo Pão de Açúcar teve um lucro atribuído aos controladores de 2 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, 99,4% menor em relação ao mesmo trimestre de 2020. Já o lucro líquido consolidado foi de 4 milhões de reais, uma queda de 95,9%. A receita do Grupo Pão de Açúcar teve uma baixa de 5,3% de abril a junho e fechou aí em 11,88 bilhões de reais. Daqui a pouquinho a gente volta aí com outros resultados divulgados aí agora cedo e também outras notícias do corporativo para vocês. Vamos então para a China. As autoridades chinesas se reuniram com empresas globais e afirmaram que Pequim vai considerar o impacto do mercado antes de introduzir políticas futuras sobre empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos e novas regulações sobre os setores de tecnologia e educação. Isso sinaliza que as empresas chinesas vão seguir com o capital aberto nos Estados Unidos e não vão ter algumas regulações impostas aí pelo governo chinês. E as bolsas asiáticas continuaram em retomada depois das quedas por 2 dias consecutivos aí no início dessa semana, quando essas notícias sobre os movimentos regulatórios do governo da China derrubaram as ações das empresas de tecnologia e educação. Vamos dar uma olhada como fecharam as bolsas asiáticas no pregão desta quinta-feira, todas no patamar positivo. Aí na China, o índice Xangai fechou em alta de 1,5%, o índice Nikkei lá no Japão fechando em alta de 0,73%, e lá em Hong Kong o índice Hang Seng fechando em alta de 3,3%, depois de perder quase 9% ali no começo da semana. Ontem se recuperou, hoje se recuperou também. Ainda, claro, não conseguiu reverter todas as perdas, mas tem mostrado essa recuperação. E na zona do euro, os investidores ficam de olho nas empresas que estão divulgando os resultados por lá, também repercutem a reunião da China, que a gente acabou de comentar, e também a definição sobre a política monetária nos Estados Unidos, a questão do Fed lá que nós falamos também. Vamos dar uma olhadinha como estão as bolsas lá na zona do euro agora. O índice Eurostock fecha em alta de 0,6%, FTSE no Reino Unido subindo 0,9%, CAC na França subindo 0,8% e DAX na Alemanha 0,68% de elevação. Todos os índices lá no Reino Unido em alta neste momento. E nos Estados Unidos, o Facebook divulgou um resultado bom, mas comunicou que espera uma desaceleração na receita do segundo semestre, e isso acabou impactando bastante nas ações da empresa no aftermarket lá nos Estados Unidos, caindo quase 3,5% depois da divulgação desse resultado e dessas expectativas. Hoje, a Amazon divulga seus resultados depois do fechamento do mercado. E o Marcos Saravalli vai trazer o gráfico do dia falando sobre o comportamento das ações da Apple lá nos Estados Unidos. Conta pra gente, Marco.
aqui no nosso gráfico do dia, a gente tem o comportamento das ações da Apple lá nos Estados Unidos, né, e destacado em vermelho a reação depois da temporada de balanço, né, depois da divulgação dos resultados nesses últimos 12 meses, né, nesses últimos trimestres. E a gente vê que realmente foram 3, 4 trimestres, né, consecutivos de reações negativas em relação aos balanços, né? Então, realmente, muita atenção essa temporada de balanço para quem está olhando para o curto prazo. Mas olhando para o longo prazo, né, para os últimos 12 meses, a ação se valoriza quase 60% no mercado norte-americano, né? Então, talvez olhar para curto prazo pode ser uma oportunidade, mas também tem que ter muito cautela, tem que conhecer muito bem o ativo e às vezes pode até abrir boas oportunidades, como a gente viu ali em alguns momentos nesses últimos 12 meses na Apple, tá bom? Então esse foi o nosso gráfico do dia da Apple. Tenham a todos uma ótima quinta-feira e a gente se vê daqui a pouquinho. Até mais, tchau! Pois é, a gente falando aí dessas empresas lá nos Estados Unidos, a Nasdaq é a única bolsa nesse momento que está operando em baixa lá nos Estados Unidos, nos índices futuros, caindo 0,02%, praticamente ali no 0 a 0. S&P subindo 0,2% e Dow Jones subindo 0,4%. Voltando aqui para o Brasil, vamos para mais resultados aí do segundo trimestre divulgados agora cedo. A Gol anunciou agora há pouco que reverteu o prejuízo e teve um lucro líquido de 642 milhões de reais no segundo trimestre. A empresa planeja aumentar em 46% a sua capacidade aí para o segundo semestre. A Ambev registrou um lucro normalizado de 2,9 bilhões de reais, uma alta de 115,9% sobre o mesmo período do ano passado. Para o primeiro semestre, o lucro foi de 5,7 bilhões de reais, uma elevação aí de 120%. E depois do fechamento do pregão de hoje, saem os resultados de Localiza, Fleury, Eco Rodovias, Transmissão Paulista e também a CESP. Vamos falar sobre os destaques corporativos, né? A gente também tem as empresas se movimentando, além dos resultados divulgados hoje, ontem e, enfim, toda essa semana. Alguns rumores sobre um possível spin-off dos negócios da gestão de resíduos da Ambipar, visando levantar mais capital, impulsionaram um salto de 15% nas ações da empresa no pregão de ontem. Essa suspeita do spin-off começou quando 2 bancos convidaram investidores para uma reunião com a Ambipar. A Redditor comprou o Hospital Santa Emília, na Bahia, por 201 milhões de reais. A capacidade total do hospital é de 224 leitos e o Santa Emília atua como maternidade e hospital geral de referência na cidade de Feira de Santana, uma das maiores lá da Bahia. A negociação inclui também os imóveis do Hospital Santa Emília. E a Compass, empresa de gás e energia do Grupo Cosan, informou que fechou um contrato para aquisição da fatia de 51% da Petrobras na Gaspetro, por 2,03 bilhões de reais. A holding detém participações em 19 distribuidoras de gás canalizado no Brasil, segundo informações enviadas ao mercado. A japonesa Mitsui detém a fatia remanescente aí na Gaspetro, cerca de 49%. Deixa eu dar um bom dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br. Sandro Figueiredo aqui sempre com a gente, todos os dias conosco, aqui no canal do YouTube, o pessoal repercutindo toda essa baixa temperatura. Karen Katsur falando muito frio aqui em Santa Catarina. O Júlio Rodrigues falando quinta-feira gelada de 7 graus em Sorocaba. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, para ser bem sincero, hoje eu acordei com quase 4 graus, cheguei aqui para trabalhar com 6 graus e as pontas dos meus dedos estão congelando, ainda bem que aqui no estúdio está um pouquinho mais quente. E eu quero dar bom dia também para o Ricardo Marinho, para o Elcio Santos, para o J. Alves, Marcos Mendonça, Daniel Pagnin, o Paulo Yara, Leandro Teixeira, o Júlio que eu já falei, o Helder, o Daniel Morales falando bom dia aqui, a Karen Katsur que já falou que lá em Santa Catarina tá um grande frio. Eu quero saber se tá frio também com o nosso querido Guga Almeida, que está todas as manhãs aqui com a gente. Queria chamá-lo aqui, desejar um ótimo dia. Tá tudo bem aí, Guga? Tá quentinho em casa, sossegado, tranquilo? Não saiu ou saiu de casa, tomou vento no rosto? Bom dia. O vento no rosto foi ótimo. Bom dia pessoal. Não, tem toda a rotina matinal, né, de levar o
o grande vitamina para a escolinha. Então, já saí um pouquinho de casa também hoje, mas está tudo bem aqui. Já agora pegou a friagem. Tô no home office novamente. Aí sim. Ô Guga, vamos começar falando então do que interessa aqui pra gente, vamos falar de mercado, que essa semana foi uma semana, tá sendo, né, na verdade, uma semana de bastante volatilidade, muita queda, uma alta interessante, queda de novo, alta interessante. Por que tanta volatilidade aí nesses últimos dias? Como que você está vendo hoje? Vamos ter mais volatilidade hoje, na sua visão? Eu acredito que a gente tende a entrar na tendência agora. Acho que volatilidade é um termo que está começando a ficar marginalizado, Felipe. O pessoal, toda vez que tem correções no mercado, fala que é volatilidade, e quando o mercado sobe, parece que é tendência, né? É engraçado isso, mas vem muito em linha com aquilo que eu venho conversando sobre a questão da gente sair de uma fase de alívio para uma fase de otimismo dos mercados. Tá? Então, eu como economista comportamental, eu avalio muito, né, o tom das narrativas que vão sendo conversadas no mercado. Isso é inconsciente, né? A gente vai naturalmente se sentindo mais confortável, né, com as situações e vai mudando, né, esse tom. Acabou que o mercado ontem, então vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que a gente possa olhar. Deixa eu só abrir aqui. O mercado ontem acabou trabalhando muito em linha com o que a gente vinha conversando, né, no nosso pre-market da manhã. Eu falei com vocês, sim, olha, vamos ter uma lateralização do mercado até a hora, né, que for sair a definição do Fed. E de fato foi, né? Foi o que aconteceu, porque o mercado, olha, ele volta a entrar, ele começa a tendência, na verdade, ali, ó, às 3 horas da tarde, 10 minutos antes do Fed, da decisão do Fed. E o mais legal, o mais interessante, é que antes desse processo acontecer, nós tivemos o quê? 2 etapas, né? Como eu sempre falo para vocês, aos pouquinhos o pessoal vai absorvendo essa ideia, 2 etapas, né, de movimentação do mercado em queda, onde a tendência anterior era em queda. Então, isso reforça, né, demais o timing, né, que se tinha aqui de inversão de perspectiva em relação à tendência. E agora, né, Felipe, para hoje, até para seguir aqui a linha de raciocínio, o que eu estou enxergando é que nós temos condições de vir para cá, para o 128.200, tá? De 128.200 até 129.250. Por quê? Cara, vamos lá, né? Termina novamente esse ciclo de expectativa para ouvir o Fed, né, para as decisões do Fed. Então, terminou esse ciclo de expectativa. Existe um espaço, né, para o mercado ele respirar, porque ele vem em correção, o mercado como um todo ele vem corrigindo já há um bom tempo. Né? Essa correção aqui ela começou lá no mês de junho, né, na primeira quinzena de junho, e vem corrigindo até agora. Até esse final aqui, a gente está se aproximando do final de julho, né, essa última semana do mês. Então, veio todo esse processo de correção, tivemos aqui muita coisa no meio do caminho, né, tivemos a questão da variante Delta, tivemos aí toda essa questão de CPI, né, cada semana a gente tem alguma coisa que chama mais atenção por parte dos investidores. Só que o que me chama a atenção bastante é a intensidade da correção, porque ela está sendo uma correção em tempo, ela não está sendo uma correção em preço. O que significa uma correção em tempo? Apertei aqui errado, foi lá para trás do meu gráfico. O que significa uma correção em tempo e não significa uma correção em preço, né? Quando a gente para olhar, eu tiro aqui um pouco o zoom e olho um pouco mais afastado, até para a gente poder comparar. Olha como é que foi essa correção que aconteceu aqui no início do ano, né, até março ali. Certo? Olha como é que foi essa correção. Isso aqui foi uma correção, se tu for comparar com a correção que nós estamos tendo agora, ela foi uma correção em preço, ou seja, teve uma desvalorização mais intensa, né, no mercado. Já essa correção aqui, ó, ela está sendo uma correção mais lateralizada. E vem de novo, né? Muito, para mim, esse foi o ponto aqui de transformação, né? Que a gente percebe, opa, o mundo não vai acabar, nós temos condições de começar a melhorar. E se tu for parar para pensar, e tu olhar aqui numa perspectiva de tempo, né? Aqui embaixo dá para a gente olhar, eu estou aqui, janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre. Aí tu tem a informação do primeiro trimestre, aí o mercado ele tira uma determinada febre, né? Porque aqui também nós começamos todo o processo de vacinação.
Aí tu tem o segundo trimestre. Aí nesse segundo trimestre, o mercado tem uma outra resposta. Bom, tu sai aqui em dezembro, né? Tu chega em 2021, tu chega com um tom em relação ao mercado, com uma expectativa em relação à vacinação. Passa esse tempo, tu tem um outro tom, tu tem uma outra expectativa. Então, agora o mercado ele começa assim, opa, esse segundo semestre vai, né, as coisas vão voltar a ter condições de estar mais parecida, né, o contexto todo tem uma condição de estar mais parecida com 2019. Então, a expectativa dos participantes vai lá para cima. Óbvio, qual é o grande... Temos dois grandes vilões, né, que eu venho falando isso desde o ano passado para todos vocês aqui na BMC. Eu venho falando que tem dois grandes vilões que são as variantes do coronavírus, porque cada vez que tem uma variante, existe um questionamento em relação à eficiência das vacinas. Óbvio, né? O que está se falando? A gente já começa a perceber alguns lugares do mundo onde começa a ter uma escolha, né? Qual é a vacina que, em tese, é a mais eficiente, se começa a falar sobre a terceira dose. Então, cria um ruído, um burburinho de novo em relação ao mercado. E o outro problema, né? Um é as variantes do coronavírus, e o segundo problema é a inflação. Né? E muito da inflação é em função desse ciclo de alta das commodities, né? Não tem como, se as commodities estão em um ciclo de alta, não tem como tu esperar que essa alta não impacte, né, no preço e não gere uma pressão inflacionária nos preços. Uma coisa está conectada com a outra. Então também temos que perceber isso aí. Então existem esses dois grandes problemas, né? Acaba que né, ele desacelera, o outro, né, é uma resposta em relação à aceleração. Uma variante de alta tende a desacelerar a economia. A inflação, né, ela é um sintoma, né, dessa retomada acelerada da economia. Então, uma coisa puxa para um lado, outra coisa puxa para o outro, mas para mim são os dois grandes vilões que podem, né, gerar uma interpretação negativa por parte do mercado e fazer com que as bolsas corrijam. Né? Mas o meu cenário de fundo continua sendo e vai ser, né, esse pensamento de que nós estamos, né, saindo de uma fase de alívio, onde, ok, o mercado não implodiu, né, as coisas não acabaram, e a gente vai entrar aí numa fase de otimismo, e tem muitas pessoas ainda para mudarem as suas ideias, seu pensamento em relação ao momento da Bolsa. Né? Existe aquele questionamento, será que a Bolsa está cara, não está cara? A Bolsa está nos patamares que está, porque cada vez mais tem presença de empresas de tecnologia, enfim, né? Tem todas as suas narrativas que façam com que cada participante pense de uma maneira, e essa é a beleza do mercado financeiro e das bolsas de valores. Ô Guga, eu quero pegar um gancho aí que você falou, essa preocupação com a inflação, preço das commodities e tudo mais, e para repercutir contigo o resultado da Vale, que saiu ontem, bastante forte ali, inclusive no comunicado da empresa, falou que o preço do minério de ferro acabou impulsionando aí, a demanda e o preço do minério acabaram impulsionando aí esse resultado bastante robusto aí. Queria ver se consegue dar uma olhada no gráfico aí, ver o que você projeta. Tem gente falando que a Vale pode chegar até R$180, ali, 170, R$180. É um cenário que você consegue enxergar também, de acordo com as suas análises, ou não chega a tanto assim? Como que você avalia essa situação? Na verdade, eu consigo enxergar um cenário até mais otimista em relação à Vale, tá? Aí sim. Vai passar o tempo. Aí sim. Vai passar o tempo, Felipe, e as pessoas elas vão se acostumando com um novo contexto. Vai passando o tempo, que nem agora, né? A gente já se acostumou a andar com máscaras na rua. Se tu olhar uma pessoa na rua andando sem máscara, principalmente aqui na capital de São Paulo, né? Dá uma sensação estranha, né? Do tipo, pô, essa pessoa aqui tá me ofendendo. Né? Não sei se vocês já passaram, eu fui um tempo atrás a Santos e vi lá muitas pessoas sem máscaras e me dava uma sensação estranha, tipo, pô, essa pessoa aqui tá agindo errado. O que tem a ver isso com o Vale? Né? Tem a ver simplesmente com essa experiência das pessoas, elas vão criando esse hábito, vão se acostumando com um novo contexto, um novo normal. Tá? E aí elas começam a criar narrativas em suas cabeças. Tá? Então foi só para mostrar assim, um contexto de comportamento das pessoas em si. Quando nós olhamos aqui para a Vale, tá, o meu ciclo, eu consigo enxergar o seguinte, olha, a gente tem aqui uma estrutura de curto prazo, sim, tá, tem uma estrutura de curto prazo, e essa estrutura de curto prazo, ela me remete a olhar, né, e criar uma estratégia para Vale para vir para cá, ó, R$140, R$142, que é nesse nível de preço aqui.
Tá? Nota que dentro dessa janelinha que eu estou marcando, eu vou marcar aqui novamente, vou dar um zoom primeiro, só um pouquinho. Ó, nota que tempo importa pra caramba, tá? Uhum. Nota que a gente teve, primeiro, né, Vale chegou num fechamento de um ciclo aqui em 110, e nota como a cotação ficou costurando nesse nível de preço, nota como a última etapa de queda, ela também foi mais lenta, ela também foi mais questionada, ela teve o que a gente pode encarar mais volatilidade, né? Se tu for analisar essa janela aqui, pegar esses dados, e tu analisar essa janela aqui, pegar estes dados, tu vai perceber que a volatilidade que nós tivemos em cada um dos períodos foi diferente. Tá? Isso importa bastante, porque mostra que aqui o mercado, ele está, né, apesar de ter subido, né, que ele está em tendência, então a volatilidade ela é menor do que esse período aqui que está em correção, onde a volatilidade ela foi maior. Só que eu quero mostrar aqui, né, que passou o tempo e aconteceu toda a correção, todo o processo de correção aqui em Vale. E esse processo de correção poderia, assim como eu comentei em cima do Ibovespa, poderia ter sido um processo de correção em preço, mas ela está corrigindo em tempo. Por que está corrigindo em tempo? Porque o mercado está aquecido. O preço da commodity, né, tá lá em cima, por quê? Porque os participantes, eles estão no mercado, né, de consumo ali de minério e tudo mais. Os participantes que estão ali no mercado, na economia real, eles estão se posicionando e eles precisam, né, de estoque, e aí começa a perceber esse preço subindo, precisam fazer o hedging em relação ao seu estoque e tudo mais, né, porque eles estão percebendo que a demanda, né, futura, a demanda contratada lá na frente, ela vai ser bem aquecida. Vai ser bem aquecida. Por quê? Porque tem todos esses planos, né, de retomada da economia, de investimento em infraestrutura, né, entre outras coisas que ainda não estão mapeadas. Por quê? Porque isso vai gerar mais emprego, isso vai gerar mais estímulo e isso vai pagar a conta de toda essa injeção de liquidez. Né? Esse setor vai, né, continuar aquecido nos próximos anos. Ou tu vai postar que, sei lá, não, o mundo vai entrar num processo muito depressivo, vamos assim dizer, né? Eu não acredito nisso. Então, quando eu olho para a Vale e penso dessa maneira, eu consigo enxergar que este rally tende a continuar. Meu primeiro nível é R$140. Tá? Obviamente, tem um ciclo maior? Tem. Né? Se continuar essa mensagem presente, né, no mercado, e a gente continuar com o mercado aquecido, e eu acredito que isso tende a continuar aquecido pelos próximos 2, 3 anos, quando a gente olha e projeta, né, aonde pode chegar, o meu número, após 140, é lá para 230. E criar narrativa para isso é o mais fácil. Né? Não é complexo criar uma narrativa para justificar essa possibilidade de ir para 230. Óbvio, né? A fotografia que tu tem hoje é em cima de algo que justifica estar 115. Se tu for pegar os números, for planilhar, né, imaginar um contexto dentro do que tu tem hoje, pô, tu vai falar lá, não, cara, é bem mais difícil, talvez improvável. E essa também é a beleza do mercado, né? Quem toma risco são aquelas pessoas que conseguem enxergar a segunda, a terceira, a quarta derivada que vai acontecendo, né, em função de um estímulo que vai ser resultado de tomadas de decisões no presente. E aí que mora, né, o desafio do investidor, né, é conseguir enxergar esses estímulos que vão aparecer ali na frente. Por exemplo, todo esse estímulo que a gente tem de liquidez agora no curto prazo, ele é algo que foi decorrente, né, da percepção de quebra de liquidez que nós tivemos no início, né, do movimento ali do coronavírus ano passado. Toda essa liquidez só existe por causa de toda aquela percepção, né, de que, opa, vai acabar a liquidez, né, lockdown, isolamento social e tudo mais, isso vai acabar com a liquidez, ou vai ter uma corrida por liquidez, né, isso vai faltar dinheiro. E aí teve todos esses estímulos que geram todas essas consequências. Quem conseguia enxergar isso ano passado? Poucas pessoas. Né? Poucas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estavam tomadas por medo. Então, o investidor ele tem que desenvolver esse tipo de exercício, esse tipo de raciocínio. Né? A análise na ponta do lápis, isso deixa para os analistas. Né? Os analistas estão ali, né, olhando e analisando e trazendo aquela informação. Mas o investidor mesmo ele tem que ter a capacidade de construir cenários. Né? Criar cenários para conseguir enxergar quais são as novas tendências. Tá? E aí esse é o exercício que eu fico fazendo aqui constantemente, Felipe.
Me alonguei um pouco mais hoje, né, no nosso pre-market. Peço desculpas aí aos telespectadores que devem estar ansiosos pela presença da Paula e toda a turma aí. Com certeza, Guga, ansiosos, mas é bom ter essa análise aí, e também é interessante criar essas narrativas, essas histórias, né, que justifiquem, né, como você contou aí. Criar a narrativa é interessante, tal, ver, posicionar, entender, saber projetar também o que vai acontecer. Isso também faz parte aí, não só olhar o gráfico, mas criar essa narrativa, entender o que está sendo desenhado, o que está sendo construído ao longo do tempo aí, para também justificar muitas vezes as decisões. Maravilha, Guga. Tem uns recados aqui para você. O Newton falando assim, bom dia, Felipe, mestre Guga e família BMC. O pessoal falando bastante aqui, sempre gosta, né? Mais de 130 pessoas agora acompanhando a gente, interessadas aí em saber como que está a sua visão para a Vale. E também, claro, para a Bolsa e para todos os papéis aí que a gente sempre analisa diariamente. Tá certo então, Guga. A gente se vê amanhã no nosso BMC Pre-Market. Amanhã, sexta-feira, mais gelada do que ontem. Hoje, te cuida aí, hein, Guga? Cuidado para não pegar um resfriado. Ótimos negócios para você. O máximo que vai acontecer é dar uns espirrinhos aqui amanhã, mas acredito que não. Tá certo. Valeu, pessoal. Falou, Guga. Bons negócios. Abraço para você. Aí, se cuidem. Abraço, tchau, tchau. Valeu, bons negócios para você, bons negócios para todo mundo. Eu vou encerrando aqui. Nossa, 9h38, a Paula Moraes vai me esganar aqui, que eu já comi muito tempo do BMC News. Mas eu vou ficando por aqui então, pessoal. Ótimos negócios para vocês nessa quinta-feira. Um ótimo dia a todos e vamos que vamos. Vocês ficam agora com o BMC News. Daqui a pouquinho, 12h30, eu volto aqui com o BMC Market. Forte abraço a todos, ótima quinta-feira. Tchau, tchau.